Nessa hora eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha inundar o vosso ser, o vosso coração. Nesse estudo de hoje, eu quero fazer uma reflexão sobre a criação da humanidade sobre a Terra. Quando Deus criou todas as coisas, no sexto dia Deus fez o homem. E Deus, quando criou o homem, formou do pó da terra e ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja que está no plural. Deus não estava sozinho nessa ocasião aqui. Ele disse, façamos. No hebraico está escrito Elohim. E Elohim é um plural de deuses. Então, aqui nos mostra que Deus, ele não está sozinho na eternidade. E ele fala aqui então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na Bíblia original em hebraico, ainda tem uma palavra que não foi traduzida para a nossa Bíblia. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no hebraico está escrito no princípio, aí tem uma sílaba que significa a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto, criou Deus os céus e a terra. Se fosse traduzir para o Novo Testamento, seria o alfa e o ômega. Mas no hebraico está lá a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, nos dizendo o quê? Que Deus é o princípio e o fim. Então, no princípio, o alfa e o ômega criou Deus os céus e a terra. É assim que está no original. E nos mostra que Jesus, de Gênesis a Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Então, aqui quem está com Deus nessa eternidade que quando ele fala façamos o homem, já é o Senhor Jesus, manifesto ali como filho de Deus. E ele então, como está lá em João, capítulo 1, versículo 1, ele é a palavra de Deus. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então a primeira coisa que Deus criou foi o verbo, foi a palavra. Quando Deus disse, haja luz, assim aconteceu. Deus criou então o verbo, a palavra. É um Deus ali. É o Filho de Deus. A Bíblia fala do unigênito Filho de Deus. Unigênito significa único gerado. Foi único gerado. Ele foi o primogênito da criação. Porém, ele é nosso Pai, porque ele participou da criação e está escrito aqui, façamos o homem, está no plural. Então, Deus Pai, Deus Filho e os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, conforme está lá em Isaías, que fala que os 7 Espíritos de Deus repousaria sobre o Messias, o Senhor Jesus, quando ele viesse aqui na Terra, né? Então, o Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos de Deus, estava sobre o Messias. A Bíblia também nos fala que esses 7 Espíritos de Deus, Deus nos dá com liberalidade. Então, de acordo com a necessidade, você pode pedir para Deus espírito de sabedoria, né? E outros 7 Espíritos de Deus também, né? Que tem ali na Bíblia, você pode pedir para Deus e Deus dará com abundância para você. Então aqui nós vemos Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 27, diz assim, né? Que façamos o homem, no plural, né? Conforme a nossa imagem e nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós temos aqui Adão. O que significa Adão? Adão significa humanidade. Quando Deus criou Adão, lá no Jardim do Éden, o livro de Gênesis, é no sentido figurado. Não é um homem que Deus criou ali e uma mulher. Deus criou Adão.
Adão é humanidade. Deus criou a humanidade. Então, quando Deus cria a humanidade, macho e fêmea os criou. E ele disse, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós temos a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele perdeu a semelhança de Deus e ficou somente com a imagem. Então era necessário uma restauração no homem. Essa restauração, ela se dá através do novo nascimento, através do Senhor Jesus. Aqui em João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então veja bem, o homem quando pecou no Jardim do Éden, ele perdeu esse direito de ser filho de Deus. Então ele passou a ser apenas uma criatura de Deus. Porém, Deus, ele em Jesus Cristo, ele restaura a filiação de pai pelo homem. Então o homem agora volta a ter a filiação por adoção. É o que está escrito aqui em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Né? Vamos ler aqui, continuando lendo aqui, está escrito assim: eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isso é, não nasceram como nascem os filhos de um ser humano. A propósito, Deus é quem foi o pai deles. Então nós vemos aqui que o novo nascimento não é pelos processos naturais, ou seja, o homem não pode voltar no ventre de sua mãe e nascer de novo, né? O que é esse novo nascimento então? É um nascimento que vai restaurar a semelhança de Deus. Então nós voltamos a ter a imagem e a semelhança de Deus. Agora somos filhos de Deus, semelhantes ao Senhor Jesus. Então, nessa hora, quando o Senhor Jesus ele ouve-se aquela voz no céu, né, na profecia de Ezequiel: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o Senhor Jesus se prontifica: eu irei. Nessa hora, o Espírito Santo pega o verbo, que era o Senhor Jesus, transforma numa semente, coloca no útero de Maria, onde vai ser então gerado. E olha só como que Deus gera uma criancinha dentro do ventre. O homem não sabe fazer uma criancinha dentro do ventre. Quem faz é Deus. O homem só cede o material genético e quem faz a vida é Deus. O homem não pode gerar a vida. E olha o que está escrito aqui, Salmos 139, e o verso de número 13 até o 16. Diz assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Por que deve ser temido? Porque de maneira espantosa Deus nos criou, não é? Olha só, continuando a lendo, diz assim: tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam ainda sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. E os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha só a onisciência de Deus, né? Quando Deus criou no ventre da nossa mãe ainda, ele nos formou ali, ele já escreveu no seu livro, já escreveu lá até mesmo quantos anos nós iríamos viver. Então todo o nosso propósito já está ali descrito, porém as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher. Mesmo estando escrito ali, as pessoas ainda tem algumas pessoas que rejeitam a Deus, tem algumas pessoas que escolhem outros caminhos. Então Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas, mas aqueles que buscam a Deus e se achegam a Ele serão transformados como filhos legítimos com um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós passamos por um processo de transformação já em vida, mas não visto pelo olho nu.
mas as pessoas já vão perceber que essa pessoa tem algo diferente, tem algo de Deus ali, algo que já mudou a vida dela. E quando essa pessoa então vem a dormir no Senhor, vem a falecer, aí sim ele tem já um corpo transformado, e esse corpo transformado é igual, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Ou seja, é um corpo como se fosse um corpo de carne e osso mesmo, só que é espiritual, porque o Senhor Jesus materializa ali para falar com os discípulos. E teve um discípulo, Tomé, né, que era incrédulo, e ele chega, ele toca nas feridas do lado do Senhor Jesus, toca nas feridas dos cravos do Senhor Jesus, né? Porque em hebraico, mão é daqui para frente, não é daqui para frente igual é no Ocidente. É daqui para frente. Então os pregos nas mãos de Jesus foi aqui, ó, no pulso. Por quê? Porque se fosse aqui, esse ossinho não aguentaria o peso do corpo e ele romperia. E o corpo então iria cair da cruz. Então, nessa região aqui, ele tem mais, aguenta o peso. Então, segundo os estudos dos estudiosos, né, as pessoas que estudam essas anatomias e tudo, o cravo foi colocado aqui. Então, eles foram atrás para saber, né, por que foi colocado aqui. Na Bíblia fala na mão. Aí eles descobriram que lá em Israel, mão é daqui para frente. Tudo isso aqui é mão. Então nós vemos que os cravos, a Bíblia não se enganou, foram pregados nas mãos do Senhor Jesus, porque a cultura, temos que entender a cultura para entender as profecias bíblicas, né? Então, meus irmãos, veja bem, nós então tivemos uma segunda chance. Deus então, ele planeja, ele faz esse plano para que o homem possa então ser restaurado a imagem e semelhança de Deus. Mas no espiritual, nós vemos que manteve-se o corpo de carne. Então, Deus ele vai dar muito mais coisas no mundo espiritual que o homem nem imagina que existe, né? Então, tem muitas pessoas que ainda escolhem o diabo para serem reduzidos a demônios quando morrerem, né? Mas o inferno não foi feito para seres humanos. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos caídos. O ser humano pode escolher se ele quer Deus ou quer o diabo. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, ele deu essa opção para o homem de escolher estar com ele através do novo nascimento. Então, o Senhor Jesus, quando ele vem aqui na terra, ele se torna o mediador da nova aliança. Ou seja, a lei foi dada a Moisés, mas os homens estavam guardando a lei, mas não estavam amando o próximo. Então, eles não tinham amor às pessoas, tanto é que eles matavam, apedrejavam, e isso estava na lei até, né? Mas isso foi válido até um certo tempo, até o homem ter essa consciência. Então, o Senhor Jesus, quando ele chega aqui, o que ele faz? Ele muda algumas coisas na lei. E essas coisas na lei que ele mudou foi, por exemplo, tirar o apedrejamento. Ele fala para a mulher adúltera assim: vai e não peques mais, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, essa mulher, ela teve uma segunda chance e ela teve ali um novo nascimento. Então, a nova aliança, ela mantém a mesma lei de Moisés, só que ela tem um degrau a mais para nós cumprirmos. A batalha acontece na nossa mente. Então, se na lei de Moisés não podia adulterar, na lei do Senhor Jesus, além de não poder adulterar, não pode nem pensar. Porque quando você pensa no pecado, você está cedendo, você está abrindo uma porta para no futuro você pecar. Então a batalha espiritual ela acontece em nossa mente. Então você desvia o pensamento e você não peca mais. É simples assim. Então é possível o homem viver sem pecar? É possível. E se mesmo assim pecarmos sem perceber, temos um advogado no céu, que é o Senhor Jesus. Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus e temos agora um novo nascimento em nossas vidas, né, transformadas,
temos um advogado no céu. É claro que você não vai sair aí pecando, porque você vai estar quebrando a lei e aí terá consequências, né? Porque o Senhor Jesus morreu uma vez pelo pecado. Então, quando o homem continua no pecado, ele está afrontando a Deus, porque Deus enviou seu filho para morrer para que o homem fosse perdoado. Aí o homem continua pecando? Não tem como, né? Mas a partir do momento que você tem essa consciência e você vai e não peca mais, aí então dessa forma o novo nascimento ele vai estar fazendo você crescer espiritualmente até você chegar à estatura de varão perfeito. Amém? O Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. É ele que fez a mediação da nova aliança, ele deu o seu sangue como sacrifício ali, para que nós pudéssemos ter esse acesso direto ao Pai, sem precisar que um sacerdote entre no Santo dos Santos e sacrifique e peça perdão. Não, você pode ajoelhar e falar: Pai, em nome de Jesus chego diante da tua santa e gloriosa presença, me perdoa. É o acesso direto, acesso livre ao Pai. Olha que coisa maravilhosa que através do Senhor Jesus foi feito no mundo espiritual. E quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso nos mostrando que não tem mais essa separação dos santos. Agora você pode chegar na presença do Senhor. Porém, os judeus foram lá e costuraram o véu, né? Costuraram, fizeram um jeitinho brasileiro ali, costuraram. Será que eles não ligaram uma coisa com a outra, com a morte? Na mesma hora da morte do Cristo ali na cruz do Calvário, o véu se rasgou? Bom, vamos ler também aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Diz assim, ó: Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Amém? Então nós temos que não pecar mais, temos que ser perfeitos, como é perfeito aquele que nos salvou, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Ele é santo, 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 santo. Ele é 3 vezes santo, ou seja, no hebraico, quando repete a palavra santo, santo, é como se fosse no nosso idioma uma palavra grifada, ou seja, entre aspas e grifada, um destaque na palavra. Então, quando repete 3 vezes, é um super destaque, é para você ver que realmente Deus é santo. Amém? Vamos ler aqui também Efésios, capítulo 1, versículos 5 a 6. Está escrito assim: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho, do seu Filho unigênito, né? Efésios 1, 5 e 6, amém? Então Deus já estava planejando, ele já tinha esse desejo no coração dele de fazer o homem voltar a ter aquela imagem e semelhança como a primeira humanidade tinha antes de cair, antes de pecar. Amém? Então nós temos, quando você aceita, você precisa aceitar a Jesus, porque quando você aceita o Senhor Jesus, você é restaurado. Aquela imagem caída do homem pecaminoso é restaurada em você. Olha, o único caminho para chegar ao Pai é através do Senhor Jesus. A lei que nós temos que guardar hoje é a lei do Messias. Existe uma lei, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8 e versículo 2. A lei de Moisés foi substituída pela lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. Então existe a lei do Messias. E nós podemos ler o Novo Testamento e vamos encontrar ali a lei do Messias. No Sermão da Montanha, nos ensinamentos que o Senhor Jesus fala, nas profecias, nas cartas proféticas de João, 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse. Então tudo ali existem leis de Deus, do Senhor Jesus escondidas ali, para que o leitor que está lendo a Bíblia possa aprender como seguir a Deus, como seguir o Senhor Jesus com suas leis. Nós não somos um povo sem lei. Não é só porque a velha aliança foi cumprida em Cristo Jesus que nós não temos lei.
O Senhor Jesus nos deu leis muito mais rígidas, muito mais duras do que a lei de Moisés. Porém, estamos na graça. Se você pecar e quebrar um desses mandamentos, Deus não vai fazer como Saul, rejeitar você. Ele não vai fazer porque agora ele olha para você, ele vê o sangue do cordeiro sobre você. Assim como lá no Egito, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para que aquela família fosse guardada. Hoje, através do sacrifício de Cristo, o sangue do cordeiro está sobre nós. Então Deus não nos mata, não vai fulminar você, porque ele olha para você, ele vê o rosto de Cristo, ele vê o semblante, o sangue de Cristo ali, a semelhança. Amém? Então nós somos guardados, né? Por causa disso. Porém, não podemos pecar, porque agora teria consequência, né? Então Jesus, ele é o caminho para o Pai. Não existe outro caminho, somente através do Senhor Jesus. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra lá de Moisés, quando Moisés fala assim: qual o nome, Senhor, que eu devo dar para que o teu povo creia? E que nome eu devo falar para o rei do Egito, né? Então Deus fala assim, o Senhor Jesus mesmo que estava ali, ele fala assim para Moisés: eu sou. Amém? Eu sou. Então aqui no Novo Testamento ele se revela: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Filho unigênito de Deus, que Deus criou com a sua palavra, é a própria Torá, é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. E ele veio, se fez carne, habitou entre nós, nos resgatou, nos comprou com seu sangue para nos levar de novo ao Pai, porque nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas sem pastor. Então o Senhor Jesus, ele fez esse sacrifício por nós. Pensa que foi fácil? Não é qualquer um que morreria na cruz do Calvário, não. Tinha que ser somente ele para conseguir. Nenhum homem conseguiria passar o que ele passou ali na cruz do Calvário. Nenhum homem conseguiria. Então vamos ler aqui, bem extenso, João capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Eu vou lendo e vou explicando, porque é um capítulo inteiro, né? Senão vai ficar cansativo. Então eu vou lendo, vou dando uma pausa, vou explicando, para não ficar muito cansativo, mas eu preciso de ler esse texto todo aqui, para você entender o que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo passar hoje para vocês aqui. Ó, João 14, versículos 1 até o 31. Diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aqui o Senhor Jesus está falando: creiam em Deus Pai. O Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, o tempo todo ele apontou para o Pai. Ele ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele fala: o meu Deus e vosso Deus. Então o Senhor Jesus tem o Deus. O Deus dele é o Pai, porque o Pai o criou com a sua palavra. Ele criou a palavra. E ele participou da nossa criação, então ele também é nosso Pai. Amém? O Senhor Jesus é nosso Pai. Além dele ser o sacrifício vivo que nos comprou, nos lavou, nos redimiu, para estarmos novamente no direito de sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, olha só, vamos continuar lendo aqui, né? Não fique com seu coração aflito. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na King James, versão 1611, está escrito muitas mansões. São as mansões celestiais. São as casas que Deus preparou para nós morarmos lá no céu quando nós formos habitar. Então lá no céu é uma cidade como se fosse aqui na terra. Só que lá não tem injustiça, não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então nós vamos estar num paraíso. É uma cidade onde o amor, o amor é em sua plenitude, em sua totalidade. Então tudo que é feito lá no céu é com amor que Deus faz, porque Deus é amor. Então, continuando lendo aqui, se não fosse assim,
eu lhes teria dito, vou preparar lugar. Então, olha só, ele fala que lá no céu tem muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse essas moradas lá, o Senhor Jesus teria dito assim: eu vou preparar lugar, porque ele tem poder para isso. Amém? Ele é o Filho unigênito, o primogênito da criação. O nome do Senhor Jesus vai se dobrar todo o joelho, porque ele tem todo o poder agora, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus deu a ele todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, para chegar até Deus, é somente através do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo aqui. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Amém? Olha aqui o próximo, diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí, olha só, Tomé, né? O que Tomé disse? Não sabemos, Senhor, para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então Jesus disse: eu sou o caminho, ó, eu sou. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, se não tiver o mediador da nova aliança, existe uma nova aliança. A aliança, Deus fez uma aliança com Abraão. Depois Deus fez uma aliança com Moisés, que é a lei. E agora Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Noé, né, primeiramente. E agora Deus fez uma aliança com o próprio filho dele. Ele é o mediador dessa aliança. Então, através do Senhor Jesus somente, a única forma de chegarmos ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então, se vocês realmente me conhecessem, olha só, vamos continuar lendo, né? Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas agora, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Aí então Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Então Jesus respondeu: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não sabes quem sou? Olha só, o Senhor Jesus, ele é a fisionomia do próprio Pai. Ele é o próprio Pai, né? Lembra da criação, no princípio, quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem. Deus não estava sozinho ali. O Senhor Jesus estava ali, ele é o Pai também. Mas ele também reflete a glória de Deus Pai. Ele fala assim: agora eu e o Pai somos um. Então ele se uniu ao Pai. Essa é a unidade que tem no céu. Tudo é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus é um. Ou seja, o que Deus é um? Isso é a unidade de Deus no céu. Tudo lá no céu é um com Deus. É como se fosse um com Deus. Então o Senhor Jesus agora é um com o Pai. E quando nós formos para o céu, nós seremos um em Cristo. Porque ele, o Pai enviou a Senhor Jesus e o Senhor Jesus nos enviou ao mundo para pregarmos. Então, nós seremos um em Cristo, porque estamos debaixo das ordens, debaixo das ordens do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus estava debaixo das ordens do Pai, quando o Pai o enviou aqui na terra para ser o mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens. Estive com vocês há tanto tempo, e não sabes quem eu sou? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É aquilo que eu expliquei, né? A unidade de Deus. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas de meu Pai. Então aquilo que Jesus falava era as palavras que o Pai colocava na boca dele. As obras que o Senhor Jesus realizava, Jesus curou no sábado. Os judeus ficaram loucos com aquilo. Ele curou no sábado. Quem curou foi o Pai. O Pai que fazia as obras através do Senhor Jesus. E agora eles vão querer matar Deus. Então, pela lei dos homens, eles mataram Deus, né? Mas o Senhor, Deus Pai, o ressuscitou, né? O Espírito Santo foi lá,
ressuscitou o Senhor Jesus, transformou o corpo dele num corpo glorioso, como se fosse o primogênito da ressurreição também. Ele foi o primogênito da criação e foi o primogênito da ressurreição, porque nós também iremos ser ressuscitados também, assim como ele foi. E ele foi o primogênito da ressurreição também. Então, ele foi o primogênito em tudo, né? Então, olha só, vamos continuar lendo aqui. Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim. E ele realiza as obras por meu intermédio. Olha só, que Jesus fala, né? Aquelas obras, lembra daquelas obras que eram realizadas? O Pai que realizou. O Pai que realiza. Ó, vamos continuar lendo aqui. Ó. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiais, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar, né? Então, se você não pode crer que o Pai está em Jesus, que Jesus está no Pai, creia pelo menos por causa das obras. Mortos foram ressuscitados, paralíticos foram curados, pessoas que não tinham olho, como o caso do cego Bartimeu, né? Bartimeu, ele era filho de um general, e quando Roma invadiu Israel e venceu aquele exército que era o exército comandado por Timeu, aquele general, eles mataram Timeu na frente do filho e furaram os olhos do filho para que ele não pudesse se vingar. Então, Bartimeu significa filho de Timeu e ele não tinha olho. Por isso que o Senhor Jesus ele gospe ali no lodo, pega aquele lodo, porque o homem foi feito do barro. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, os três, né? O Espírito Santo são os 7 Espíritos de Deus. Os três estavam ali e eles fizeram o homem. Então o Senhor Jesus ele tem essa autonomia. Ele cuspiu no chão, fez o lodo, colocou no olho do Bartimeu e falou assim: vai até o tanque de Siloé para lavar-se. Quando ele chega lá para se lavar, ele estava vendo. O olho já foi formado. O Senhor Jesus formou um olho nele. Isso é um milagre tão grande, meus irmãos, tão grande. É a maior prova de que Jesus é filho de Deus, porque ele pode criar. Ele cria órgãos nas pessoas. Ele cria se você não tem olho, ele cria um olho. Oh, Senhor, Deus maravilhoso, né? Então, creiam pelo menos por causa das obras que vocês viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Né? Então Jesus nos deixa então uma promessa. Se você crê no Senhor Jesus, você vai poder então fazer essas obras que o Senhor Jesus fez através do Pai. Da mesma forma, o Pai também, através de nós, realizará obras maiores ainda do que esta. Vocês podem pedir qualquer coisa pelo meu nome, e eu vos farei, para que o Filho seja glorificado no Pai, né? Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu os farei. É claro, temos que pedir com segurança, dentro das leis do Senhor, né? Por exemplo, se uma mulher é casada, você não vai pedir para Deus aquela mulher que já é casada, né? Aí também você pensa que Deus não dá essas coisas para a pessoa, né? Isso vai quebrar, vai ferir a lei de Deus. Mas peça qualquer coisa no sentido que você pode fazer sinais, prodígios e maravilhas, as pessoas possam ser curadas, mas é tudo para a glória do Pai, do nosso Pai Celestial. Então, olha só, vamos continuar lendo aqui. Está escrito na sequência, né? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Aqui está mais uma prova de que nós não somos um povo sem lei. Os cristãos, por causa da lei de Moisés ter sido cumprida, o Senhor Jesus nos deixou uma nova lei. E essa lei, conforme eu já disse, né? Romanos capítulo 8, versículo 2. Lá fala da nova lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então temos que ler o Evangelho. É nosso dever agora lermos o Evangelho e descobrirmos quais são estas leis que o Senhor Jesus nos deu.
nos deixou para nós seguirmos. Amém? Então, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Existem mandamentos para obedecermos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro encorajador, que nunca os deixará. Então, como está escrito lá em Efésios, né? Lá em Efésios 2:18, o Espírito Santo, quando ele vem em nós, é como, vamos imaginar um copo de água, né? Um copo de água, o copo é nosso corpo e a água é nosso espírito. Então o Espírito Santo vem e ele se derrama em nós e aquela água é preenchida. Ou seja, ele se torna um mesmo espírito conosco. Um mesmo espírito. Leia Efésios 2:18 para você ver. Um mesmo espírito. E esse mesmo espírito, então, não tem mais como voltar atrás, já misturou. O nosso espírito já se misturou com o Espírito de Deus. E o copo foi cheio, né? O cálice encheu. Então, nessa que misturou, não tem mais como voltar atrás. E Deus conhece os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Se você for com vontade de pecar, Deus te leva. Ele não perde batalha. O Senhor Jesus não vai permitir que o Espírito dele seja lançado no inferno. Então, antes de você pecar, Deus te leva. Amém? Deus te leva, porque agora é algo diferente. Você já tem o Espírito de Deus. Então, antes de acontecer uma tragédia dessa, ele te leva, porque ele conhece, ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então, sede firme no Senhor, sempre constantes e abundantes. Desviem-se do mal, não pequem. E nós teremos um grande galardão lá no céu. Então, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito de verdade. O mundo não pode receber, não pode ouvir e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita com vocês e agora, depois, estará em vocês. Amém? Ele está em nós, o Espírito Santo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então aqui tem uma promessa da volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar para nós. Não vamos ficar órfãos. Ele voltará para nós. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e me observam são os que me amam, e porque me amam, serão amados de meu Pai. Então, se você não ama o Senhor Jesus, o Pai não pode te amar, porque somente quem ama o Filho tem o Pai. Somente quem ama o Filho será amado pelo Pai. Então tem muita gente que não entendeu o que o Senhor Jesus veio fazer aqui na Terra, né? Muita gente não entendeu, continua guardando a lei de Moisés, é a velha aliança. Deus já renovou essa aliança. Deus acrescentou lá nessa lei amar o próximo como a ti mesmo, que foi o mandamento do Senhor Jesus, e alguns outros mandamentos que o Senhor Jesus acrescentou e tornou alguns outros mais rígidos, porém estamos na graça, né? Se pecarmos, temos um advogado. Porém, o mandamento está mais rígido. Amém? Então, vamos continuar lendo aqui, ó. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Judas Iscariotes, tá? É o Judas, o outro, porque naquela época Judas era um nome muito comum, igual João hoje, né? Porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Ele perguntou, né? Então Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. O meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Então, olha só, as pessoas que têm dificuldade de obedecer o Senhor Jesus não amam. Continuando aqui, ó. E lembre-se, essas palavras não são minhas.
elas vêm do Pai. Era o Pai que estava falando para o Senhor Jesus, para ele falar para os discípulos ali naquela hora ali. O Pai que me enviou. Eu vos digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. E eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se de que eu disse: vou embora, mas voltarei para vocês. Amém. O Senhor Jesus está voltando. Olha só as profecias se cumprindo, né? A guerra, talvez essa guerra vai escalar para uma guerra mundial. E se isso acontecer, não haverá Copa do Mundo, né? Não vai ter Copa do Mundo. Ó, continuando aqui. E se o teu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. O Senhor Jesus aqui lhe fala, o Pai é maior do que ele. Então existe essa hierarquia no céu. O Pai está assentado no trono e o Senhor Jesus de pé à mão direita dele, ou seja, exercendo poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, mas o Pai está acima dele. Então, olha só, o Pai que é maior do que eu. E eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder nenhum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim. Ou seja, ele tinha que voltar para o Pai, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Foi lido aqui João 14, versículos de 1 a 31. Então as palavras que Deus fala aqui nos revelam o Pai, nos mostra quem é o Senhor Jesus, nos mostra a obra do Pai enquanto o Senhor Jesus viveu aqui na terra. Todas as obras que ele fez foi o Pai que fez através dele, e isso ele fará em nós também, essas obras maravilhosas. Por quê? Porque o Pai agora está em nós, o Senhor Jesus, através de sua morte. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Tudo que nós temos que fazer para isso acontecer: guardar os mandamentos do Senhor Jesus, guardar a lei do Messias, que é a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. É só isso que temos que fazer. Adorar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e cumprir todos os mandamentos que o Messias nos ordenou. Amém? Romanos 8 e 29 está escrito assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse primeiro entre muitos irmãos. Então o Senhor Jesus, ele é o primeiro entre muitos irmãos que seriam transformados e ressuscitados depois dele. E esse predestinou que fala aqui é justamente o Espírito Santo que vem na pessoa e se torna um mesmo Espírito. Então não tem mais como voltar atrás. Ou você vai até o final ou você morre. Ok, meus irmãos? Essa é a palavra do novo nascimento em Cristo Jesus. E Deus ele vai então nos restaurar a sua imagem e semelhança em nós, e nós seremos um em Cristo. E Cristo é um em Deus. Amém? Essa é a unidade nos céus. Então que Deus abençoe a todos. E se você gostaria de aceitar ao Senhor Jesus, aceitar esse sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, e você ser transformado e poder morar no céu,
é só aceitar o sacrifício em sua vida. Então é só aceitar ao Senhor Jesus. Se você quer aceitar Jesus, eu oro por você agora, nessa hora, e você já poderá se considerar uma pessoa que seria transformada para estar com o Senhor Jesus. Mas não tem volta, hein? Lembra que eu te falei que o Espírito Santo vem em você? Mas o que você prefere? Os prazeres desse mundo que são perecíveis e depois a pessoa morrer e ir para o inferno? Ou você prefere ser transformado agora à imagem e semelhança de Deus e você poder então ir para o céu e morar eternamente com todos os prazeres que Deus ainda vai revelar para o homem, porque ele cria muita coisa a mais, que coisas que o homem ainda nunca viu, nem conheceu, nem imaginou. Lá no céu tem frutos tão prazerosos que nós nunca imaginávamos que teria. Lá no céu existem coisas que nós nunca imaginaríamos que teria. E Deus já criou e já existe lá. Então, nosso corpo aqui na Terra é apenas como se fosse um protótipo da vida futura lá no céu. Tudo que você faz aqui, aceitando o Senhor Jesus, você vai receber então esse galardão, essa transformação, e você vai ter agora um corpo espiritual semelhante ao corpo de Cristo, e você vai poder então viver eternamente. Qual você escolhe? O inferno eternamente, junto com o diabo, seus anjos caídos? Lembrando que o inferno não foi feito para o ser humano, não foi feito para o homem, né? Ou você prefere ser transformado, rejuvenescido e morar com Deus por toda a eternidade num ambiente de paz, de amor, de prosperidade? Então, se você prefere o Senhor Jesus, repita essas palavras que eu vou orar aqui com você. Repita essas palavras. Pai querido, poderoso e santo, em nome do Senhor Jesus, eu chego agora diante da tua santa e gloriosa presença. Eu quero agradecer, papai, pela salvação que me deste em Cristo Jesus. Eu aceito o sacrifício de Jesus que ele fez ali na cruz do Calvário. Lava no teu sangue, perdoa os meus pecados. Faça, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje eu possa ser não criatura, mas imagem e semelhança tua, Senhor, conforme tu planejaste desde o princípio da criação do ser humano. Então eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Eu confio em ti e eu sei que o mais, tudo tu farás por mim. Escreve meu nome no livro da vida, guia com os teus olhos por toda essa jornada até eu terminar a carreira nessa terra, para que eu possa fazer como o apóstolo Paulo: terminei a carreira, guardei a fé. Então, meu Pai, eu entrego meus caminhos a ti. Guia-me com os teus olhos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém e amém.